eu sou a Isabela Faria e hoje é dia de falar de história, é dia de falar de política, é dia de falar da campanha Diretas Já. Você participou? Você já ouviu falar? O que você sabe sobre essa campanha? Se você não sabe muita coisa, não se preocupe, estamos aqui no Como é que é para resolver isso. A gente vai falar um pouquinho da história dessa campanha, como é que ela ficou tão forte, como foram os famosos comícios, né, que aconteceram no país inteiro, né? A gente tem alguns comícios mais importantes que a gente vai citar aqui e a gente também vai falar um pouquinho de como essa campanha ressoa nos dias de hoje, se essa mega, como pode dizer, tanta gente junta assim em prol de um bem maior, se essa mega articulação política é possível que exista novamente hoje, como foi há 40 anos. Mas eu estou aqui também só para aprender junto com Neif Haddad, que é repórter especial da Folha, que veio novamente para falar de história. Neif, que veio falar recentemente aqui no programa Como é que é, sobre os anos da ditadura militar. Neif, muito obrigada por vir novamente. Obrigado você pelo convite. É melhor falar sobre as diretas do que sobre a ditadura, que as diretas, embora derrotadas, elas representam um momento positivo. Mas como é que esse movimento ficou tão grande? É isso que eu quero te perguntar para a gente começar a relembrar. Essa expansão das diretas é um processo bem curioso, porque em março de 83, o deputado Dante de Oliveira, que deu nome à emenda, né, a emenda Dante de Oliveira, ele apresentou a proposta e esse assunto passou quase despercebido, assim, houve registros muito tímidos na imprensa. E aí, naqueles meses seguintes, o PMDB, que era o grande partido da oposição, se unificou em torno dessa proposta. Depois o PT, o PDT, outros partidos de esquerda também aderiram, mas ainda era uma ideia que circulava nesses meios partidários, políticos, uma coisa para um grupo muito restrito de pessoas. Em junho, houve um comício em Goiânia com mais ou menos 5 mil pessoas, que é um público muito baixo para o que a gente vai acompanhar alguns meses depois. Só que a ideia foi ganhando fôlego, foi ganhando apoio dos setores mais diversos da população. Então, começou com a classe política, mas chegou nos artistas, nos intelectuais, nos professores, nos escritores, nos sindicatos, nas associações das mais diversas categorias. E aí, em novembro, houve um comício no Pacaembu. Em novembro tem dois eventos relevantes. Um comício no Pacaembu, que ainda não foi uma multidão enorme, mas já bem mais expressivo, e houve um encontro de artistas, o Chico Buarque, Bruna Lombardi, vários músicos, atores, atrizes, no Teatro Municipal. Então, ali já era uma segunda fase. As diretas ainda não eram um fenômeno, mas elas atingiam aquela altura, já era um movimento de respeito. E aí a coisa... A campanha das diretas explodiu em janeiro de 1984. Eu acho que o grande momento de virada é o comício de 25 de janeiro na Praça da Sé, que reuniu centenas de milhares de pessoas, surpreendeu todos os organizadores, e as fotos são históricas, porque mostram a Praça da Sé completamente tomada. São as imagens mais simbólicas das diretas. E aí, depois da Praça da Sé em diante, houve um entusiasmo total, assim, dos organizadores e da população em geral. Os comícios depois disso, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, depois em São Paulo de novo, no Anhangabaú, receberam multidões enormes, assim, foram os maiores eventos populares até então ocorridos no país. Aí, naquele momento, as diretas eram um grande fenômeno que você não podia passar ao largo, assim, era um fato político importantíssimo para o país. Mas elas não acabaram bem, né? Obviamente acabaram bem no fim das contas, porque, né, estamos aqui democraticamente, mas a gente esquece que elas foram derrotadas, né? Teve esse comício que eu falei,
no dia 16 de abril, houve um comício no Vale do Anhangabaú, aqui na região central de São Paulo. E houve, ao longo do comício, no dia seguinte, uma euforia enorme dos organizadores e da população, porque, enfim, teve uma adesão muito grande e um público muito diferente. Enfim, professores, operários, grupos de sindicatos, estudantes, enfim, foi um comício que reuniu um público bastante eclético, assim, e uma quantidade de pessoas enorme. Naquela época, eles falaram em mais de 1 milhão de pessoas, e alguns anos depois o Datafolha refez todos esses cálculos e chegou a algo em torno de 400 mil. Ainda que sejam 400 mil, era o maior evento da história do país. Nunca tinha acontecido um comício ou qualquer evento desse tipo que reunisse tanta gente. Então, aconteceu essa euforia, esse entusiasmo, só que foi para votação um pouco mais de uma semana depois, dia 25, e aí a emenda da Dante de Oliveira foi derrotada, faltaram 22 votos para aprovação, que embora tivesse um número maior de sims do que de nãos, ela precisava ter 2/3 dos votos. Sim. E infelizmente não alcançou esse percentual, acabou sendo derrotada. E no fim, como é que se sucedeu tudo, então, até a gente chegar em Tancredo? Então, o que acontece, que é esse sentimento de derrota, mas por outro lado, um sentimento forte pró-democracia, ou, de repente, toda a população, todo é exagero, mas grande parte da população estava imbuída da defesa das diretas. Sim. Então, houve uma pressão popular para pró-Tancredo. A eleição aconteceu de forma indireta no colégio eleitoral, mas toda aquela energia que tinha sido canalizada nos comícios das diretas, de certa forma, foram canalizadas na campanha favorável ao Tancredo. Então, algum tempo depois, ele acabou ganhando do Paulo Maluf no colégio eleitoral. Então, não é que essa energia foi desperdiçada, houve essa segunda etapa, e na segunda etapa o Tancredo acabou sendo escolhido presidente. Aí não foi ideal, porque foi voto indireto, mas significou uma quebra em relação ao período da ditadura. E aí ele morreu. Eu imagino jornalistas, ou mesmo pessoas mesmo que estavam acompanhando todo esse movimento desde os comícios, aí chegam, não, finalmente aí acontece. A história do Brasil é uma montanha-russa, né? Exato. Mas aí o resto da história, o fim, estamos aqui para provar de que a democracia venceu, apesar de sucessivas tentativas, né, inclusive recentes, de não fazê-la prevalecer. Você falou dos comícios, Neif, eu queria saber como é que foram esses comícios, né, o do Anhangabaú, da Praça da Sé, em questão de repressão policial, porque querendo ou não, a gente estava no fim da ditadura militar. Teve repressão? Não, teve situações muito, muito secundárias. O que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador era o Franco Montoro, que era um dos principais líderes do PMDB. Então, a Polícia Militar responde ao governador. Então, eu até entrevistei o José Carlos Dias, que era o secretário de Justiça do governo estadual nessa época. Ele respondia ao Franco Montoro. Então, era o que o Dias me explicou, que houve uma orientação do governo estadual para que a polícia e todo o aparato de segurança lidassem da forma mais respeitosa possível. Assim. Inclusive, o metrô foi liberado no dia 16 de abril, todas as catracas
das estações do centro da cidade foram liberadas. Então, eu acho que aquela mobilização ela foi beneficiada pelo fato do governador integrar o PMDB, que era um partido favorável às diretas, assim como no Rio era o Leonel Brizola, que era o principal nome do PDT, outro partido de oposição. Então, o comício da Candelária, que aconteceu alguns dias antes desse do Engabaú, também foi um sucesso, recebeu um público enorme. E também não registrou acontecimentos de violência, nada disso. Enfim, eu acho que também as pessoas iam para o comício com um intuito pacífico, assim, não existia uma animosidade, elas não iam xingar, claro que havia aversão à ditadura, tal, mas elas iam principalmente para festejar a possibilidade do país entrar num regime democrático, assim, não tinha... elas não iam com ódio, sabe? Não tinha esse espírito como a gente vê recentemente, assim, uma coisa... Você vai numa manifestação mais para protestar contra o adversário político do que para defender as ideias nas quais você acredita, né? Exato. Você falou do Brizola, ele foi uma dessas lideranças políticas que pelo menos ganhou destaque ali nas diretas? Quais outras pessoas surgiram? Foi, o Brizola teve um papel importante, mas o grande nome, sem dúvida, foi o Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB, e em todos os grandes comícios ele era sempre o último a discursar. A fala dele tinha um peso simbólico, assim. E ele foi o primeiro político de peso a encampar essa ideia das diretas, porque lá no começo de 83, como eu falava antes, essas lideranças políticas eram muito céticas, ninguém acreditava que essa ideia pudesse vingar. E o Ulisses, de certa forma, remou contra a maré naquele momento, e ele encampou a ideia. E foi graças ao empenho dele que essa ideia acabou se disseminando entre outras lideranças, não só do PMDB, mas também de partidos como o PT, como o PDT, enfim. Os palanques das diretas eram bem variados, assim, tinham várias tendências políticas. A gente tem um comentário interessante aqui no YouTube do Alexandre Fernandes. Uma das piores consequências da derrota da emenda Dante de Oliveira foi o Sócrates não ter continuado no Corinthians. Atrasou a democracia brasileira e pôs fim à democracia corintiana. É uma mobilização não só política, né, não só dos setores comuns da sociedade, mas também tinha. A democracia corintiana era muito forte na época. Né? O Scott estava lá. Como ele chama? Alexandre. O Alexandre ele se refere a um momento desse comício do Engabaú que foi muito curioso, porque o Sócrates jogava no Corinthians nessa época, ele era o líder da democracia corintiana que você mencionou, e ele e outros jogadores do Corinthians estavam muito envolvidos com a campanha das diretas. E aí o Sócrates pegou o microfone e falou: se as diretas forem aprovadas, eu não vou para a Itália. E naquele momento, alguns times italianos estavam sondando Sócrates. Enfim, era um período muito diferente de hoje, que os jogadores mal se destacam e já vão para a Europa e vão para outros lugares. Naquela época isso era raro, assim, não era comum. E quando ele disse isso, ele foi muito aplaudido, porque os corintianos não queriam que ele saísse de jeito nenhum. E no final ele acabou indo para a Fiorentina, na Itália, mas ficou um ano só e depois voltou a jogar no Brasil. Então, enfim, mas ele foi coerente, as diretas não foram aprovadas, ele saiu. Uma curiosidade, né, Você é corintiano? Né? Não. Olha! Eu sou flamenguista, mas o Sócrates voltou para o Flamengo. Tá bom, vai. Temos aqui uma corintiana e um flamenguista, sim, pronto, sim. Aí não tem nenhum problema. Deixa eu te perguntar sobre a cobertura midiática da época, porque muitas pessoas ainda há, né, muita represália, principalmente por parte da TV Globo, né, do jeito que ela cobriu esses comícios. O que aconteceu? Como é que a mídia tratava as diretas na época?
enfim, não existe não dá para falar de um movimento homogêneo, assim. Sim, claro. Eu acho que a Folha teve um papel preponderante, e eu digo isso, embora seja jornalista da Folha, eu digo isso com muita tranquilidade, porque isso está nos livros de história, nos livros Está no nosso arquivo, inclusive. A Folha foi o primeiro grande veículo de comunicação a encampar as diretas. Teve um papel muito importante de cobrir os comícios de maneira detalhada, de defender as diretas nos editoriais. E depois, o Jornal da Tarde, por exemplo, algum tempo depois, também começou a fazer uma cobertura minuciosa e tal. As TVs entraram com um certo atraso, não, enfim, de maneiras diferentes. A Bandeirantes, por exemplo, começou a fazer uma cobertura detalhada antes. A Globo foi a que mais hesitou, e ela tinha uma postura um pouco titubeante, assim, mostrava algumas cenas, saía, dava a impressão de que mostraria o comício como um todo, depois... Então, havia a postura da Globo foi um tanto errática, assim, nesse período. Agora, enfim, não quero justificar esse comportamento, mas a gente precisa levar em conta que as TVs ainda estavam sob censura. Então, por exemplo, tem um episódio que o Oscar Pilagallo, que é o autor de um livro importante sobre as diretas, chamado Girassol que nos tinge, ele conta no livro dele que houve um comício em São Paulo, se não me engano, esse da Praça da Sé, que a Bandeirantes a Band fez uma cobertura muito detalhada, transmitiu praticamente do começo ao fim, e aí o Figueiredo, o general que foi o último presidente da ditadura, ele vetou a concessão de uma TV em Brasília que já estava prometida para a Band. Ou seja, as TVs sabiam que o governo podia responder de uma maneira truculenta como aconteceu. Então, embora a gente tivesse no finalzinho na reta final da ditadura, a censura e reações autoritárias como essa que eu mencionei ainda aconteciam, né? Então, de certa forma, dá para entender de algum modo por que a Globo foi tão vacilante, né? Mas, por outro lado, outras TVs cobriram de maneira mais completa. Na cara dura mesmo, podendo sofrer censura ou não, mas elas foram... Entendi. A gente tem aqui uma pergunta no YouTube que é a minha próxima pergunta também, vamos trazer um pouquinho as diretas para hoje. Sim. As diretas já geram uma lembrança sentimental que aumentou a percepção de seu real efeito, que só vingou 7 anos depois do seu início? Eu queria te perguntar se as pessoas lembram das diretas já. Então, a gente falava sobre isso antes de começar. Isso é uma coisa muito legal, eu recebi vários e-mails e mensagens de pessoas com uma memória afetiva das diretas. Gente falando, eu estive lá com meu pai, com a minha tia, eu fui nesse comício e lembro da Fafá de Belém soltando a pomba. Isso é uma outra curiosidade, a Fafá, ela soltava uma pomba em todos nos grandes comícios, ela sempre estava presente, e havia esse momento em que ela soltava uma pomba branca representando a paz e tal. Então, ela virou passou a ser chamada de musa das diretas. Então, as pessoas têm essa memória muito, em alguns casos, chega a ser comovente, assim, emocionante, e eu acho que tinha aquele sonho das diretas, da retomada da democracia. Eu acho que isso pesa na forma como as pessoas lembram esse episódio,
mas eu acho que tinha também uma questão de integração, assim, porque você ia para o comício, era uma massa enorme de pessoas, e pessoas muito diferentes. Então, tinha engenheiro, médico, pedreiro, o eletricista, enfim, o intelectual e o analfabeto, estava todo mundo reunido, pessoas que provavelmente dificilmente se encontrariam em outras circunstâncias. E, de repente, essas pessoas de bairros diferentes, de formações diferentes, de visões de mundo diferentes, estavam reunidas para um evento, todas empenhadas naquele objetivo. Então, eu acho que isso pesa também. E um terceiro ponto, que eu acho que era tudo envolvido em boa música. Então, o Anhangabaú, por exemplo, teve Bete Carvalho, que já morreu, teve Fafá de Belém. No comício anterior que eu citei da Candelária, Chico Buarque, Milton Nascimento. Então, as falas dos políticos, elas se alternavam com apresentações musicais. Então, teve a Orquestra Sinfônica de Campinas, se apresentou aqui em São Paulo, no Anhangabaú. Havia músicas que eram compostas especialmente para os comícios. Então, esses cantores, os cantores e os instrumentistas, tal, eles não só se apresentavam, como eles se empenhavam em levar algo novo que surpreendesse as pessoas durante esses eventos, né? Que legal, além da parte política, obviamente, você ia lá e ouvia, né, o comício, tinha um Ulisses Guimarães da vida e o Chico Buarque, né? Você pega uma parte cultural e política também enormes. A gente tem aqui alguns comentários aqui. O Haroldo Miranda faz o seguinte comentário: as diretas já deixaram um legado político no Brasil, influenciando a consciência política de muitos brasileiros, mas é lamentável que parte da sociedade não discuta questões democráticas essenciais. E aí eu já emendo numa pergunta do Ramon Raquelli. Vejo a participação política efetiva da população cada vez mais fraca. A sensação é que depois de 2013 nós ficamos empacados em relação a manifestações e direcionamentos. Estou achando fraco, estou errado? Aí eu te pergunto, justamente se uma mobilização política é articulada em prol de um bem maior, como a gente viu nas diretas, com pessoas tão diferentes entre si, você disse engenheiro, médico, pedreiro, intelectual, analfabeto, eletricista, é possível hoje em dia? Enfim, é triste constatar que a gente caiu num abismo da polarização. Eu acho que um movimento como o das diretas hoje dificilmente aconteceria, que um movimento que reuniria no mesmo palanque grupos de centro e de esquerda que em momentos anteriores tinham demonstrado uma rivalidade de desavenças políticas, mas ao longo da campanha das diretas, todos eles perceberam que aquela causa era suprapartidária, era um interesse do Brasil de maneira geral, não deveria ser uma tese de um partido ou de outro. Tanto que essas lideranças políticas, enfim, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, o Brizola, que eu já mencionei, Lula, Fernando Henrique, enfim, poderia ficar um tempão citando. Eles não faziam propaganda, o comício não era um momento em que eles faziam propaganda dos seus partidos, as falas eram voltadas para a importância do país de entrar num novo regime, um regime verdadeiramente democrático. Então, acho que todos ali conseguiram colocar as vaidades de lado para defender uma mudança tão importante. E hoje eu não vejo... enfim, primeiro que a gente vive, bem ou mal, a gente vive numa democracia, não existe uma causa desse tipo, mas ainda que existisse, eu acho difícil que
as lideranças políticas tivessem essa disponibilidade, tivessem esse espírito público, essa grandeza para se reunir e para defender uma causa desse tipo. Eu acho que enfim, eu acho que o país está encalacrado, de certa forma, sabe? De não ter essa... as diretas aconteceram porque houve muitos diálogos entre lideranças políticas que não pensavam da mesma maneira. O Lula era o presidente do PT que pensava que tinha e tem uma visão de mundo muito diferente do Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB, que era muito diferente do Brizola e daí por diante. Eram políticos que pensavam o Brasil de forma diferente, mas eles tinham em comum essa visão sobre a democracia. E hoje, enfim, acho que a gente vive numa fase mais, enfim, uma política mais pobre, com menos espírito público, né? Exato, mas recontando, né, contando um pouco mais sobre o passado, que a gente espera que, quem sabe, Sim. inspire, né, uma nova leva aí de políticos, por exemplo. Neif Haddad, repórter especial. Gente, lembramos que estamos aqui conversando sobre a direta já, mas isso é apenas um gostinho do que teremos, o que temos, inclusive, mas ainda vão sair mais matérias da série de reportagens de 40 anos da direta. Neif, por favor, diga o que a gente pode encontrar e o que mais vai sair. Então, a gente fez reportagens sobre esses principais comícios que eu citei aqui, esse evento da Praça da Sé, no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, sobre a Candelária, no Rio, que foi que não foi o maior comício de todos, mas foi o mais estrelado do ponto de vista cultural, assim, muitos artistas e tal. E sobre o Anhangabaú. E a gente publica agora, no dia 25, depois de amanhã, um texto do Oscar Pilagalo, que que lançou esse livro importante sobre as diretas, que ele vai contar sobre a derrota no Congresso e sobre os desdobramentos das diretas. Como é que foi a mudança de eixo. Perdemos as diretas, então como podemos ganhar nas eleições indiretas, agora no colégio eleitoral? Então ele conta um pouco essa história e, enfim, outras matérias, outras reportagens vêm por aí. Perfeito, gente. Então acompanhem a série de reportagens, que, como vocês viram aqui na Neif Haddad, repórter especial, é muito didático falando e é muito didático escrevendo também. Ele e, claro, todo o time de repórteres que estão envolvidos. Neif, muito, muito obrigada, viu, novamente pela sua presença aqui no Como é que é. Volte mais vezes para falar de história ou para falar de qualquer outro tema. Muito obrigada, viu? Prazer. Até breve. Obrigado. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.